Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto, seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3 aqui no centro da cidade de São Paulo, e hoje um programa especial para entender este momento do país, mas na percepção das pessoas em relação ao que elas imaginam que pode acontecer. Fato é que nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil por várias razões, mas eu vou citar apenas um deles. Nunca neste país, em nenhum momento em que um governo propôs mudanças sérias na forma como o país se vê, e eu passo pela Constituição como a reforma da Previdência, o tema foi tão discutido e tão compreendido pela população, independentemente da percepção que elas têm em relação a esse ou aquele ponto da reforma. Para falar sobre esse assunto, Luciano Pires está comigo. Luciano Pires, que é podcaster, escritor, palestrante. Luciano, bem-vindo uma vez mais aqui. Mais uma vez, muito bom. É sempre bom estar aqui com você. Você tem uma condução especial, Imagina. sabe? Com um olhar positivo, um olhar para frente. E é isso que o Brasil precisa. Eu fiz menção à história da reforma da Previdência e tenho falado isso desde o ano passado, quando o governo Temer chegou a apresentar a proposta de reforma. Eu disse assim, olha, há tempos, e na verdade tentou conduzir mais rapidamente, porque isso era para ser em 2017 ainda, mas eu nunca vi, nos meus quase 28 anos de jornalismo, uma participação popular, eu chamaria de participação cidadã, efetiva em torno da discussão de um tema que é extremamente relevante na vida de todo mundo, no presente e no futuro. Você acha que aquela lógica, e você sabe que eu defendo isso, os brasileiros precisam tomar conta do Brasil? Nós estamos chegando nesse ponto? É um sinal de maturidade, né? Eu fui para Brasília e lancei recentemente um podcast onde eu entrevistei o Bruno Bianco, que é um dos artífices dessa reforma da Previdência. Eu vi. Ele está lá na equipe há bastante tempo, né? E o Bruno contando o seguinte, ele falou que a coisa que mais deixava... E na hora ele falou, olha aqui, eu fico arrepiado. Ele dizendo para um técnico, né? Estou arrepiado porque eu estudei esse processo de reforma da Previdência no mundo inteiro e eu nunca vi em lugar nenhum do mundo o povo na rua com cartaz na mão pedindo reforma da Previdência. Sim. Ele falou, então, talvez o grande sucesso que a gente tenha tido foi conseguir trazer para a discussão pública, porque isso sempre foi discutido em porta fechada, com números que ninguém entendia, tudo muito obscuro e pela primeira vez parece que jogaram uma luz em cima. E isso para mim é um sinal de maturidade, sabe? A gente começou a entender que eu preciso abrir mão de algum ganho agora para poder jogar para frente e obter algum ganho lá na frente. Então essa ideia imediata, sabe, de que preciso tudo agora e tenho que poupar um pouco para frente, talvez esteja começando a aparecer o contrário agora, né? Vamos poupar um pouquinho mais para poder obter lá na frente, que é uma característica que o brasileiro não tem. O brasileiro, você sabe que o brasileiro não poupa. É um país que, por vários motivos, não poupa porque não tem dinheiro, não poupa principalmente porque não tem a cultura de guardar, né? E a discussão da reforma da Previdência agora é em cima disso, cara. Vamos tentar poupar agora para poder obter um ganho mais lá na frente. E eu acho que o fato disso estar sendo discutido agora é sinal para mim de maturidade. Acho que o Brasil finalmente está ficando um pouco mais maduro politicamente. Não, eu me lembro que eu colocava essa questão aqui para vários dos entrevistados e economistas, realmente, mas é um tema difícil. Eu não gosto da expressão polêmica para a reforma da Previdência, porque ela não tem nada de polêmica, ela tem de sensível. Porque, obviamente, mexe com as suas certezas. Claro. As pessoas tinham uma certeza em relação de como elas iriam aposentar, em que idade elas iriam aposentar. Isso já estava estabelecido naquela pequena reforma que foi feita lá no governo Fernando Henrique. Mas isso é sensível. Mas, diante dessa sensibilidade, também se percebeu, a sensibilidade foi tão maior que as pessoas começaram a entender, e isso não é tão difícil, isso é uma culpa dos jornalistas de economia até pouco tempo, em que a economia precisa ser traduzida. Quem disse que contas a pagar precisa ser traduzido para alguém? Quem disse que o que você ganha, o seu salário ou a arrecadação do governo, que é o salário do governo, precisa ser traduzido para alguém? É a soma dessas duas coisas. E está negativa. É simples assim. E é isso, de alguma forma, eu acho que afastava as pessoas do debate. O que se tem hoje é uma abertura, e claro, rede social, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, rede social é um incremento gigantesco para isso. Sim. Porque as informações estão fluindo de uma forma como nunca fluíram. E você vê o problema lá, o Piotr, a reforma da Previdência é 1 mais 1, cara, dá 2. Não tem mágica para ser feita ali. A discussão que se cria em volta é uma discussão de interesses que não são os interesses da matemática. É interesse político. A gente vê questões ideológicas entrando no meio da discussão e aí cria-se a confusão. Quer dizer, eu não tenho base para entender muito bem esses mecanismos, eu não sei o direito que acontece, eu começo a me abastecer dessas redes e informações, e vem mentira em cima de mentira, né?
A ideia de eu ter ido para Brasília fazer a gravação com o Bruno era exatamente para desmistificar algumas, ele chamou de pós-verdade, né? Algumas fake news, porque o pessoal bota lá fala que os velhinhos vão passar a ganhar R$400 e acabou, cara. Isso sai pelos WhatsApps da vida, vira uma verdade absoluta e quando você vai ver, não é isso. Não é essa a proposta, não é isso que vai acontecer. Os militares não é assim. Todo mundo tem uma contribuição a dar ali. Só que até você explicar a minúcia é muito complicado. Isso aí não está claro em lugar nenhum, né? E o pessoal da Previdência criou um site e colocou todas as informações lá. E ele fez questão de dizer, tá tudo lá. Eu fui lá olhar. Não é fácil olhar, cara. Sabe, a informação ainda não está facilmente fluida para você poder entender o que está acontecendo. E aí nós somos reféns desse jogo político, cara, que o Brasil está atrasado na velocidade de mudança por causa da questão do jogo político. Você tem visto as discussões em Brasília, cada vez que vai alguém depor numa CCJ, cara, aquele é um grande teatro político, né? Onde o 1 mais 1 não dá 2 ali, né? Nunca dá 2. O que é uma coisa, estávamos falando disso antes de começarmos a entrevista, eu vou dividir com o espectador aqui, porque é extremamente importante. Um parlamentar que está lá para perguntar, é um parlamentar para tirar dúvidas, é um representante do povo, ou seja, ele tem uma função social e ele tem um decoro a seguir. O ministro ou autoridade que está lá, ele tem uma função social e um decoro a seguir. Qualquer coisa que saia fora disso está errado. Quem quer que seja. Sim. E a gente viu o parlamento, na Comissão de Constituição e Justiça, a gente viu coisas horrorosas. Sim. Mas, por outro lado, Luciano, o que eu vejo é muita gente rejeitando isso de forma duríssima. Sim, isso é um avanço gigantesco. Não tem mais quanto pior, melhor, oba-oba, aquilo é uma bagunça, as pessoas estão irritadas com isso. E o mais legal disso é o seguinte, eu estava assistindo ao depoimento do Moro quando começou o Jogo do Brasil. Então tinha um jogo da seleção brasileira acontecendo e ao mesmo tempo o depoimento do Moro. E o pessoal que estava em contato comigo acompanhando os dois ao mesmo tempo, interessado pelos dois. E a gente até brincando, e aí, cara, vai ser a seleção brasileira ou o Moro na CCJ, né? E os caras, eu tô vendo os dois. E para mim o máximo disso tudo eu vivi pessoalmente, que foi um tempo atrás, um daqueles julgamentos que o STF faz aqueles votos demorados. Eu estou caminhando lá no meu bairro, em Moema, passo por um boteco da esquina, e tem uma TV de plasma, uma TV grandona, LCD lá na parede, 4 caras tomando cerveja e na TV sendo transmitindo o voto do Celso de Mello. Eu olhei para essa cena que eu vi, falei, pera, uma TV ligada, transmitindo um juiz do STF, fazendo um voto ininteligível e 4 caras tomando cerveja. No caso do Celso de Mello é longuíssimo. Longuíssimo, né, ininteligível, e não estava passando um programa de baixaria, não estava passando um programa de polícia, estava alguém, o Brasil inteiro mobilizado naquilo. Então, eu diria que está se criando essa consciência, as pessoas estão ficando mais familiarizadas com essa discussão, e tem mais gente entrando no jogo para discutir. Isso é muito bom, porque a familiaridade traz a curiosidade de entender o que está acontecendo. Quanto mais gente entender, mais chance vai haver de pessoas explicando para as outras o que está acontecendo. Você fez menção aqui que eu olho, por um lado, otimista, eu prefiro dizer realista, porque os dados são suficientes para ser otimista, eu não preciso forçar a barra. E eu normalmente, eu vivo de economia aqui, e os dados mostram, claro que há momentos que a coisa está muito ruim, tem um dado que é difícil de você tentar olhar com o lado positivo, porque o desemprego é altíssimo. Sim. Agora, quando eu tenho, por exemplo, e nós tivemos recentemente um aumento no investimento, pequeno, mas é um aumento no investimento, em que você vê já abertamente alguns empresários dizendo, precisa dar reforma, a Bolsa começa a subir por causa disso, porque, claro, nós estamos falando de expectativa em economia e expectativa não andam de mãos dadas. A expectativa está na frente e a economia vai atrás, funciona desse jeito, o que é extremamente importante. Agora, a minha pergunta objetiva, onde é que você acha que aconteceu essa inflexão da percepção do brasileiro em olhar as coisas mais globalmente, em procurar informações mais sofisticadas e verdadeiras, não as pós-verdades e fake news? Porque nós tivemos, na história recente desse país, pegando dos anos 80, nós tivemos a redemocratização, que foi um valor coletivo. Nós tivemos depois a estabilização da moeda, que foi um valor coletivo também. Depois nós tivemos essa série de manifestações que começou lá em 2013, as mais recentes, e elas se sucederam e tudo mais. E nós temos agora uma população completamente dada a entender, e parece que essa é a percepção, de que combate à corrupção é um valor nacional.
lembra daquela conversa? O sujeito faz isso porque ele está lá no poder. Mas se eu tivesse, acho que eu também faria. Sempre foi assim. Você não ouve mais esse tipo de coisa. Sim. Há uma crítica severa em relação a isso e uma crítica coletiva. Onde é que você acha que aconteceu essa inflexão da percepção de que o Brasil são os brasileiros somos nós, e se alguém tem que fazer alguma coisa, nós. Pronto, a resposta é simples. Eu acho que não dá para a gente achar um momento para isso, é um acúmulo, né? Isso é uma panela de pressão. Ela vem acumulando e começa... Para mim, ela começa a estourar lá em 2013, com aquela cena inesquecível do povo em cima do prédio, o povo todo lá na rua. E pela primeira vez as pessoas pensando o seguinte: será que valeu a pena ir para a rua? Será que gritar valeu a pena? Será que vai acontecer alguma coisa, né? E aos pouquinhos começaram a acontecer algumas coisas. Isso dá uma impressão de que há algum poder. Tanto que está virando cultura agora, né? Domingo na rua, isso. E lá vão 100 e poucas mil. Domingo, e o pessoal está indo à rua porque dá a impressão que pela primeira vez as pessoas estão sentindo que nós temos algum poder de provocar algum tipo de reação, né? Eu levei para o podcast, para fazer uma entrevista, alguns deputados do Novo, né? E fiz questão de perguntar para eles. Falei: vem cá, deputado, quando eu faço um tweet, eu dou uma tweetada sobre você, você vê? Ele fala: a gente vê tudo. Quando eu boto um comentário no teu post lá, você vê? Ele diz: eu vejo tudo. Ele fala: eu não consigo responder. Eu não consigo responder um e-mail. Eu tenho uma equipe para responder e-mail. Mas o tweet eu estou vendo tudo que está acontecendo. E eles dizem o seguinte: essa pressão da rua está na porta da gente. Isso pela palavra dos deputados, né? Eu fui direto nessa questão. Adianta gritar na praça? Ele falou: cara, grita porque nós estamos ouvindo lá dentro. E a gente está sofrendo essa pressão direta, né? Então nós estamos, pela primeira vez, eu diria, essa classe política está desencastelada, né? O muro caiu. E as pressões que o povo está fazendo estão começando a dar algum resultado. E o povo está vendo isso, né? Então, e o muro caiu porque as pessoas empurraram. Porque empurraram, né? E acho que foi empurrado dos dois lados, né? Porque houve também um movimento de mudança que vem lá de dentro do governo, de dentro para fora. Claro. E uma coisa interessante que eu vi conversando lá com o Bruno Bianco, eu perguntei para ele: vem cá, quando se fala de reforma da Previdência, a impressão que tem é que o pessoal entrou um bando de novatos loucos e que vão destruir o Brasil com essa reforma aí. Quem são esses novatos? Ele falou: de novato aqui tem dois, que é o Paulo Guedes e é o secretário do Paulo Guedes, esqueci o nome dele agora. Ele falou: o segundo, abaixo do Paulo Guedes. São os dois novos. O resto é tudo gente que está aqui há 2, 3, 4, 5 mandatos de outros presidentes. É uma equipe que vem de muito longe, são técnicos estudando esse assunto. Então não tem ninguém novo aqui. O que nós estamos discutindo aqui são problemas que já ocorreram há muito tempo, que foram diagnosticados lá atrás, no governo do Lula, por exemplo. O diagnóstico foi feito lá e a solução está sendo implementada aqui, então não tem novo. Há todo um grupo lá dentro interessado que a mudança aconteça, né? Então há uma pressão de dentro e tem uma pressão de fora. Isso derruba o muro, né? E o que eu estou vendo agora é essas duas coisas pela primeira vez se cruzando. Porque eu me lembro de uma declaração recente do Paulo Guedes, acho que quando da apresentação, ou da primeira vez que ele foi à CCJ, para falar da reforma da Previdência, ele dizia assim: eu fiquei maravilhado com a equipe técnica que o governo tinha. Que eu encontrei. Ou seja, estou falando de funcionário de carreira, sim, da estrutura governamental, esses que nós pagamos impostos. Sim, sim. E eu acho que também, de alguma maneira, apesar de ainda termos problemas em alguns serviços públicos, em alguns lugares muitos serviços são ruins e outros menos, enfim, mas as pessoas estão vendo que o tal do imposto paga a gente competente também. Se há problemas em servidor ruim, mas tem muita gente competente sendo devidamente remunerado e, obviamente, devidamente prestando o seu serviço de qualidade. E o problema é quando você bota tudo no mesmo cesto, né? A gente acho que esse era o equívoco lá atrás, não era? E continua sendo, né? Porque a gente é tudo ruim. Não tem político, não tem ninguém que presta, é tudo ruim. Não é assim. Tem gente boa em lugares bons. E a questão toda... Piotr, eu trabalhei no mundo corporativo durante quase 30 anos, né? Quando você tira uma cabeça, uma liderança e põe uma nova, você provoca milagres na empresa com coisas que estão lá dentro e que estavam tampadas e que não podiam, gente de primeira linha que não podia subir porque estava sendo presa, né? Então você imagina o seguinte: é a primeira vez que eu me lembro que tem um ministério absolutamente técnico, com nomes na ponta no ministério. Pô, tem um Paulo Guedes sentado ali, não é um qualquer coisa ali. É um cara que conhece profundamente. Você tem o Sérgio Moro, ministro da Justiça, cara, outro dia era o Renan Calheiros. Então, as pessoas que estão colocadas nesse... O Brasil que tinha Renan Calheiros, ministro de Justiça, e agora tem Sérgio Moro, tem uma diferença gigantesca. E tem gente dizendo que não mudou. Como que não mudou? Então, quando você põe uma cabeça dessa aí,
E uma característica interessante, de novo, eu vou voltar ao que eu vivi lá há poucas semanas, né? Eu sento com o Bruno para conversar, a primeira coisa que o Bruno faz é tirar a gravata. Eu até botei no começo do vídeo isso, essa cena onde o burocrata que vai conversar comigo, posso tirar a gravata? Então, para mim aquilo foi o retrato do que ia acontecer comigo naqueles minutos. Eu estava dentro do Ministério da Economia, na frente de um burocrata de carreira que tira a gravata para conversar comigo. Então, para mim, isso está acontecendo lá dentro. Como nós estamos longe, a gente não vê isso acontecer. Claro. Mas os corredores começam a impregnar uma nova visão. E acho que essa mudança é o que eu acho que vem de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Vamos falar dessa visão no segundo bloco. O Luciano Pires está comigo aqui no Cenário Econômico Especial de hoje. A gente vai fazer um rápido intervalo, daí a gente vai entender também do ponto de vista de que, óbvio, os brasileiros querem avançar na vida. Isso é absolutamente natural. Nós somos tolhidos pelos vários solavancos políticos e solavancos econômicos que tivemos. E agora, obviamente, o que parece, os brasileiros estão querendo de pelo menos 20, 30 anos de crescimento ininterrupto, de estabilidade. A gente fala disso tudo daqui a pouco aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico, eu recebo hoje aqui no programa Luciano Pires, podcaster, escritor, palestrante. Luciano, eu prometi antes do intervalo, cumpro a promessa agora. Óbvio que nós tivemos solavancos demais na história recente do Brasil, desde a redemocratização. Eu digo solavancos, que é quando as coisas estavam andando pelo lado positivo, estou dizendo de redemocratização, aí tivemos o impeachment do Collor, que claro foi um lado positivo, só se pôde fazer isso com democracia, mas isso cria solavancos. Nós tivemos os planos econômicos todos que até o plano real não davam certo e começou a dar certo. Depois tivemos um governo que começava ali, aí a interferência externa de um país que estava se recuperando. Mas as pessoas começaram a perder a fé no Brasil porque elas faziam planos pessoais e os planos pessoais, o que é legítimo, diga-se de passagem, os brasileiros não são diferentes dos outros do mundo, eles querem melhorar de vida. O solavanco vinha e derrubava a expectativa de muita gente. Gente que queria casar, ter filhos, não sei o que, adiava porque tinha um plano econômico, essas coisas todas. Eu tenho a percepção que esse envolvimento coletivo tem um propósito particular também. Eu preciso fazer esse país dar certo para mim, mas eu preciso me envolver com as coisas. Quando você, que lida muito com gente em palestra, em empresas, no país todo, você vê diferenças no pensamento, independentemente da região onde as pessoas estejam, dependendo da região onde elas estejam, ou independentemente disso, o pensamento tem, digamos, uma certa média de querer fazer funcionar, inclusive no plano pessoal? É diferente, né, Piotr? Eu não consigo comparar eu no interior do Mato Grosso com eu no Rio de Janeiro, numa capital como São Paulo, né? É outro, há um conceito de comunidade nessas cidades do interior que a gente não tem na capital. Em São Paulo não existe isso. Isso aqui eu digo que São Paulo é um grande campo de refugiados, né? Aqui eu sou capaz de morar num prédio durante 20 anos e não conhecer meu vizinho. Eu sou um refugiado ali, né? E nas cidades você tem aquela coisa da comunidade. A comunidade, todo mundo se conhece. Então tem uma diferença cultural que é bastante grande ali, né? E eu tenho um amigo que ele estava dirigindo uma distribuidora de autopeças que tinha várias, 13 ou 15 unidades pelo Brasil. E ele falava o seguinte, cara, quando eu estou em São Paulo aqui, que eu estou mal, sabe o que eu faço? Eu vou visitar as unidades. E eu visito 2, 3 e volto renovado. Porque ele volta, ele parece que tira o peso inteirinho. Quando ele começa a conversar com as pessoas que estão fora desses centros, e recebe uma injeção de, cara, vai acontecer, vai dar certo, nós vamos fazer acontecer. Então, eu diria que há essa visão positiva muito maior fora das capitais do que dentro delas, né? E dá para sentir isso aqui, sabe? Eu trabalho muito com o pessoal do agronegócio, e eu dei o exemplo do Mato Grosso, não foi à toa, porque eu vivo fazendo o interior do Mato Grosso, né? Dentro do agronegócio, e quando eu volto de lá, eu volto com outra, cara, não tem como dar errado. É impossível que isso aqui dê errado, sabe? Porque é tão grande, tem tanta energia e tem tanto por ser feito lá que você fala, cara, não tem como errar. Não pode dar errado isso aqui, né? Deixa eu tomar esse assunto do agronegócio, porque nós estamos com uma discussão aí que eu acho que tem muita fake news e o pior que não é só fake news. A fake news eu digo que tem um tempo de duração, daqui a pouco aquilo acaba o efeito. O problema quando é má informação, sim, eu leio a coisa pela metade, ou eu vou de uma forma muito partidarizada em qualquer assunto. Nós estamos discutindo hoje, o Brasil é o celeiro de alimentos do mundo, hoje vai ser por muito tempo, e isso é fruto do clima, sim, das condições de terra que temos, sim, mas sobretudo de talento aplicado, de tecnologia, dos serviços da Embrapa, de investimento em pesquisa e tudo mais, que começou lá nos governos militares, diga-se de passagem. Mas nós temos essa realidade hoje. E aí tem a história de que não, o Brasil é o maior consumidor
de herbicidas no mundo, de agrotóxicos, seja lá ou não, de pesticida, qualquer discussão que vá pôr luz nesse assunto, a PEC do veneno e tudo mais, não dá para continuar o debate quando as pessoas vão desse jeito armadas. Não. E até porque não é fato. Agora a FAO vai lá e descobre que não. Levando-se em conta o tamanho, claro, um país grande como esse, se eu comparar com Portugal não usa menos. O volume todo mas claro. aí eu preciso entender quanto tempo, enquanto você planta aqui, quanto você planta lá. É simples é assim que funciona. Sim. E aí descobrimos que a gente usa menos que a França, Sim. segundo um relatório do Banco Mundial. Esse debate ainda precisa ser aprimorado, ou eu tenho ainda uma imprensa raivosa, ou uma imprensa mal informada, ou partidarizada, que busca o lado negativo sem entender o maior, porque parece que as pessoas estão reagindo a esse tipo de coisa também. Sim. Elas leem, não acreditam e criticam o veículo, que é ruim para o veículo. E o que é interessante é que agora você tem onde buscar a fonte, né? Porque antigamente você olha para não acredito, mas vou buscar onde? Eu não sei onde tem essa informação. E agora ela está na tua mão. Então você dá uma fuçada no Google, você encontra as informações, né? Essa do agronegócio, esse negócio, cara, eu tenho vivido aquilo demais, muito, né? E eu fui para lá. Então eu digo para as pessoas o seguinte, cara, é muito fácil você falar um monte de abobrinha sentado na tua sala com ar-condicionado em São Paulo, tá? Agora, eu fui no campo, eu peguei na mão do cara que aplica o veneno. Ele estava comigo, ele é com a família dele. Ele pegava a água, passava no rio e tomava aquela água, né? E ali tem uma conta que você não precisa de rocket science. É o óbvio, né? Quando você fala em agronegócio, eu não estou falando de um agricultor plantando alface com a família dele no final da casa dele. Eu estou falando de alguém que aplica tecnologia dentro de áreas e que o volume de produção é um negócio brutal. Qualquer coisinha que ele errar ali, são 2 milhões que ele perde. Se ele errar no volume do que ele aplica ali, ele perde dinheiro e perde em volumes que são impensáveis ali. Quanto mais se gastar com agrotóxico, mais o cara vai perder. Então é uma questão matemática. Qual é a ideia? Eu tenho que aplicar o mínimo possível. Quanto menos eu aplicar, mais dinheiro eu economizo, né? Se você não quiser analisar pelo aspecto moral, analise pelo econômico. Quanto menos eu posso usar. Então, é claro que esses caras querem usar o mínimo possível de agrotóxico. E aí começa a discussão. Por que aqui nós usamos agrotóxico velho, que já foi abandonado lá fora? Cara, leva 8 anos para aprovar um produto novo no Brasil. Essa burocracia está um horror. 8 anos para você conseguir aprovar e ter um produto novo aqui sendo adotado no Brasil. Como molécula nova. E agora? Acabaram de baixar esse prazo, reduziram o prazo, e agora estão reclamando que aprovaram coisa demais. Acabaram de aprovar 30 e tantos agrotóxicos. Claro, são os novos que estão chegando, que são muito mais eficientes, que têm uma agressão muito menor ao meio ambiente, às pessoas, e que está colocando o Brasil na linha de frente, né? Então, quando você não conhece as coisas, vira refém desse pessoal que cria fake news pós-verdade, né? E com o objetivo que, sinceramente, eu não sei qual é, cara. Eu realmente não sei qual é. Quem ganha com isso? Quem ganha em propor que você passe a adotar uma agricultura sem uso dessas medidas todas? Primeiro que você não consegue atender. E não nada contra a agricultura orgânica, não é isso. Nada contra qualquer política que tente visar o aprimoramento da agricultura de massa no uso de herbicidas, o agrotóxico, seja lá o nome que as pessoas queiram dar isso. O problema é que não dá para pegar uma meia-verdade e transformar aquilo numa verdade inteira, sendo que eu complementei com meia mentira. Aí não funciona. Sim. E outra, e pega essa tua boa vontade toda e aplica naquilo que já existe. Cara, vem cá, vamos tentar melhorar o que já tem. Esse é o grande lance, sabe? Não é destrua, pare com o que está fazendo e vamos fazer um negócio novo. Não dá. Essa é a ideia da revolução, né? Vamos revolucionar. Para tudo que está aí, esqueça o que tem, vamos fazer alguma coisa nova. Esse não é um grande avanço nacional, porque nós tínhamos um discurso político, o da oposição, fosse quem fosse a oposição, durante muitos anos nesse país, e eu estou falando desde a época de Getúlio, diga-se de passagem, que eu posso, digamos, ser um pouco mais preciso, o que está aí está tudo errado. Sim. Vamos mudar tudo. E recomeçar é muito complicado, porque você sai do zero. E pior, você mata o avanço. A parte boa também vai embora. Você não corrige o errado, você derruba o avanço também. Esse não é, digamos, o avanço, para usar a mesma expressão agora, na percepção nacional? Como é que essa ideia começa? Ela começa com degolar a gente, começa lá na Bastilha, começa com aquela ideia de que tudo no chão, cortem cabeça, sangue, e vamos construir um negócio novo, que constrói e dá em Napoleão Bonaparte, dá aquela loucura toda. Cara, começa errada essa história. E essa visão de destruição do que está aí para se botar um negócio novo é uma visão que já foi ultrapassada. Ontem me perguntaram, né, como é que é? Você acha que é só no Brasil que a esquerda é assim, cara? Só no Brasil que a esquerda... Eu falei, não, cara, isso acontece nos países onde a esquerda ela é antiga, como é no Brasil, como é nos Estados Unidos, como é na França, agora vai na Finlândia.
Vai olhar a esquerda de lá como é que é. Aqui, os caras evoluíram. A um ponto em que, cara, pera um pouquinho, vamos unir todo mundo e eu vou implementar as minhas ideias num processo que está em andamento. Eu não vou destruir tudo para trazer uma ideia nova para colocar aqui. E aí você tem exemplos fantásticos. Você tem um país, de novo como a Finlândia, eu estive lá para visitar os caras e ver como é que era. Não tem o partido A contra o partido B. O governo dos caras tem um pouquinho em cada um. É todo mundo junto. Então não tem alguém lutando para derrubar o outro. Eles estão, cada um tem o seu quinhão, eles estão juntos, vamos nos virar. Bota que vem a indústria aqui, vem o comércio, vem todo mundo. É uma lógica de coletivismo que nós... Para construir. Que nós estamos nesse caminho, mas ainda não estamos vendo. Um pouco. Olha o que tem de gente querendo destruir, cara. Olha o que tem no Brasil de gente querendo destruir e não deixar a coisa andar. Que o avião caia porque eu não gosto do piloto. Eu acho que dessa vez não vai dar certo também acho. Esse jogo para baixo. Eu também acho. Que agora o valor nacional é vamos tomar conta do país. E cada vez mais, Piotr. Eu acho que a gente tem que bater nisso. Por isso que eu comecei falando que eu gosto dessa tua visão positiva e para frente, sabe? De pegar a economia e falar, cara, a economia é resultado da interação desses milhões aqui. Não é de meia dúzia de caras sentados num gabinete e dando ordem ali, né? Não. E também não tem um certo e errado, não. É todos nós juntos e construindo e botando coisa para frente. Luciano, cara, obrigadíssimo pela gentileza da abraço. entrevista, mais uma vez. Luciano Pires, podcast, escritor, palestrante, conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você.